eu sentia mal, não sabia o porquê. Eu chegava lá e sentia mal, eu ficava assim perguntando ao pai: pai, eu não entendo, eu venho aqui, em vez de eu ficar melhor, eu sinto mal, em vez de ir embora bem, sabe? Eu ficava era sentindo mal. E toda vez que eu ia era desse jeito. Aí eu tinha uma sobrinha que ela ficava sempre insistindo para mim ir para a igreja evangélica, né? E eu ficava sempre resistindo. Aí um dia lá no trabalho onde eu trabalhava, tinha um moço lá e falou assim: Vanilza, tem um padre que saiu da igreja católica, ele vai dar um testemunho. E ele fez um livrinho para dar para as pessoas. Você não quer pegar, não? Aí ele me entregou esse livrinho e eu trouxe aqui para casa e comecei a ler, sabe? De eu ficar lendo esse livrinho, parece que foi abrindo a minha mente. Aí parece que foi entrando, né? Aí eu vi que, depois que eu li aquele livrinho, parece que deu uma mudada na minha mente, sabe? Aí eu ia para a igreja e comecei a ver aquele tanto de santo, sabe? Que tinha lá pendurado lá. Eu já achava aquilo estranho. Aí eu falei assim, nossa, isso aqui tá muito estranho. E eu vi que aqueles livros que eles entregavam para a gente lá para ler, era tudo assim repetido. Começava ano, voltava ano, era do mesmo jeito. E eu observava que lá tinha a palavra assim, que eles entregam esse folheto, né, todo domingo. Eu vi que tinha a palavra, mas na hora que eles iam explicar, eles explicavam outra coisa, não falavam o que tinha lá, sabe? Aí eu já comecei a já observar. Aí depois que eu li, aí um dia uma colega minha me falou assim, Vanilza, vamos na igreja? Eu falei assim, eu posso ir com você. Aí eu fui com ela, sabe? Eu já fiquei assim, meio assim, não vou ficar em cima de santo, não. Já vi que já não era assim uma coisa boa, né? Aí eu fui com ela, né? Era numa época que aqui né, onde eu moro, eles fazem muito assim, um feriado de. Eles falam nossa abadia, né? Aí era feriado e o povo estava indo tudo para essa igreja, eu fui com ela. Chegou lá, eu falei assim com ela, eu não vou entrar. Aí eu fiquei lá de fora, né? Eu já não queria já entrar, né? E nisso ela entrou e nessa igreja tinha uma escadinha. Assim que acabou a missa, ela falou assim, vamos entrar lá? Aí eu subi essa escadinha, ia lá e prostava diante dessa imagem, sabe? Dessa imagem que eles falavam que era vadia. Aí eu falei assim com ela, não, isso aí eu não vou querer fazer, né? Eu não falei para ela que eu não ia fazer, não. Só falei assim, eu não vou. Vou ficar aqui de fora. E não quis, sabe? Por assim, eu não vou apostar em frente à imagem de jeito nenhum. E nisso eu já falei assim com a minha sobrinha. Gisele, eu já não quero ir mais para a igreja católica. Como é que eu vou fazer? Ela era evangélica, né? Ela falou assim, pode deixar, tia, eu vou te levar. E nisso apareceu assim muitas igrejas, né, para me levar, e eu ia lá, fui assustada, sabe? Eu chegava lá e arrumava aquela gritalhada, eu vinha embora assim, assustada. Eu falava assim, pai do céu, o que está acontecendo? Eu ficava com a cabeça ruim, eu estava ficando com a cabeça assim, perturbada. Assim, nossa, mas que gritalhada é aquela? Aí eu já ficava assim, meio assustada. Eu falei assim, não, mas lá grita demais. Ela falou assim, não, é assim mesmo, você vai acostumar. Eu falei assim, não, tá muito estranho. Aí um dia esse colega meu falou assim, que tal, Vanessa, você ir comigo lá numa igreja que ele ia, sabe? Hoje é um padre que vai dar um testemunho, né? Porque ele foi liberto, porque ele leu lá onde que falava que tem boca, mas não fala, que tem ouvido, mas não ouve. Você vai? Eu falei assim, vou. Aí eu falei assim, vou, né? Porque um padre dá um testemunho, né? A gente ficava assim, curiosa para saber, né? E nisso eu fui. A hora que eu cheguei lá, eles trabalhavam lá, né, dentro dessa igreja, e me deixou. Só sei que era uma igreja que nós nunca tínhamos visto tanta gente assim. Falei assim, mas isso tudo frequenta aqui. Eu ficava assim olhando, né? Aí, de repente, aconteceu algo lá que ele deu o testemunho e começou a ficar invocando aqueles nomes feios. Eu já fiquei assustada, né? Falei assim, pai do céu, onde que eu tô? Aí eles ficavam lá dizendo, estavam expulsando os demônios, né? E nisso ficava aquela gritalhada lá. Na hora lá eu sentia assim um pavor tão grande que estava circulando no meio daquele tanto de gente que eu nem conhecia, né? Aí eu fechei os olhos e falei assim, pai do céu, me ajuda, socorro. Me ajuda, pai. Até que passou aquilo, eu via. Aí depois que eu fui abrir os olhos para me ver o que tinha passado, sabe? E nisso até me acalmei e falei assim,
eu não quero ir nessa igreja mais não, porque o povo mais tinha do que falar o nome, e nem falava o nome, né? Porque falava era Zeus, né? Em vez de falar o nome do nosso pai. E nisso eu falei com minha sobrinha, olha, não vou mais frequentar aquela igreja, não, porque o povo lá mais xinga, invoca o nome mais ruim do que faz as coisas. Ela falou assim, não, tia, eu vou te levar para a assembleia lá, né, que é dos seus. E nisso ela me levou, né? A Assembleia de Jesus, eu vi que era assim mais calmo, era um lugar assim mais tranquilo, né? Mas aí eu fui. E nisso eu comecei a frequentar, né? Só que era assim, a gente ia, só porque ele pregava demais bem, né? Assim, no meu entender, né? A hora que dava no final, estragava tudo que ele tinha pregado. Que aí ele começava a pedir dízimo e pedindo aqueles trem. Nossa, era uma chantagem assim, emocional, que eu falava assim, se eu não tivesse pagado o jeito que ele fala, eu estava eu de novo pagando. Tanto que fazia chantagem, sabe? Emocional na mente da gente, que eu ficava assim, nossa, vou ter que pagar de novo o jeito que ele fala, né? E nisso, ele fez um dia uma campanha. Ó, agora eu vou mostrar para vocês como é que chama o nome do Criador. Eu sempre tive curiosidade de saber o nome do nosso pai, né? Eu sempre me perguntava, como é que meu pai vai ter esse tanto de nome? Se a gente tem só um nome e é tanto nome, eu queria saber o nome, sabe? Eu já tinha visto o nome dele assim, igual a gente escreve aqui em letras grandes, só que eu não entendia, sabe, o significado. Aí um dia ele falou assim, todo domingo ia ter, né? E nisso eu ia, né, para lá para ver. Ele falava, ele pregava, pregava, e nada do nome aparecer, né? Quando é fé, acho que a gente foi uns 4 domingos indo lá para saber qual era o mesmo nome, sabe, do nosso Criador. A hora que chegou lá no final, lá, ele falou assim, ó, o nome do Criador é Pai. Eu pensei assim, credo, mas eu vim aqui 4 domingos para saber que o nome do nosso Pai é Pai. Todo pai tem um nome. Meu pai tem um nome, ele também tem um nome. E nisso eu fiquei indo assim, sabe? Nas igrejas assim, frequentando. Eu fui em muitas assim com a minha sobrinha, porque ela falava assim, tia, só tem que ir em todas para a senhora saber qual que vai ficar. Eu ficava assim, pulando de gás em gás, sabe? E eu percebi que cada igreja que eu ia tinha um tipo de uma doutrina, sabe? Eu falava assim, não, mas toda igreja tem uma doutrina. Ela falou assim, toda igreja tem uma doutrina. Eu ia lá na Assembleia, tinha uma doutrina. Eu ia lá na Deus é Amor, que ela falava, tinha uma doutrina. Lá as mulheres não podiam nem rapar as pernas, não podiam fazer nada. Eu falava assim, credo, aqui não serve não, né? Eu vou caçar outro lugar para mim. E nisso eu morava aqui, num bairro aqui, aí eu peguei e mudei lá para outro bairro. E de lá eu vinha nessa, de ontem, às vezes que eu vinha de a pé para vir na igreja, né? Aí ficava muito longe. Aí eu falei assim, nossa, pai, eu podia arrumar para mim uma igreja aqui mais perto para mim ir. Vamos ir para um bairro mais longe, né? E nisso apareceu uma igreja lá. Eu vi que o pai já estava tudo preparando o caminho, sabe, para mim e seguir. E nessa época é tão engraçado que até certa época da minha vida eu não tinha nenhum telefone. Eu não gostava de telefone. Eu nunca fui assim fã de telefone. E nisso eu comprei um para o meu menino. Eu comprava para o meu menino, né, mais novo. Aí ele falou assim, mas você não quer mexer, não? Eu falei assim, eu não sei mexer em nada. E você põe no YouTube, a senhora vai passando o dedo, a senhora vai vendo. E nisso eu ficava curiosa para ver as coisas do Apocalipse, sabe? E eu ficava sempre mexendo. Aí um dia, eu lembro que eu fui nessa igreja lá, e eu participei até do círculo de oração lá, sabe? Uma das irmãs. Eu até indo lá. E um dia eles queriam que eu pegasse um cargo, assim, de tomar as contas, assim, dos dinheiros, sabe? Assim. Aí no meu pensamento, eu falei assim, pai, eu não quero cargo nenhum e não quero mexer com dinheiro, não. O que eu quero, pai, é sair e levar o teu nome. Eu não quero ficar pregada em nada de igreja, não, né? Sempre pensei assim com meu pai. Eu não quero isso para mim. Aí eu fiquei uns dias assim, com esse cargo na minha mão, né? Mesmo eu não querendo, ela ainda colocou, sabe? E nisso
Foi numa época assim que meu marido ele até sofreu um acidente, sabe? Aí eu tive que ficar com ele lá no hospital também. E foi a época assim que eu fui e vi um vídeo do irmão Romilson. O irmão Romilson, ele é maravilhoso. Aí eu vi, nessa época eu vi esse primeiro vídeo, ele não estava falando do nome não, sabe? Aí eu ficava assim, nossa, eu vou ver esse vídeo. Aí meu marido me falou assim na época, não, Saia, não sabe de nada não. Eu falei assim, sei, ele sabe. Eu vou seguir, eu vou ouvir ele. Todo dia eu arrumava esse vídeo. Eu lembro que tinha uma irmã que estava nesse vídeo também, junto com ele. Ela passava muito dos anciões. Ela falava assim, era uma mulher que falava assim, a voz falava assim, os 24 anciões. Eu falava assim, nossa, eu quero fazer parte desses 24 anciões. Estava pensando, né? E nisso, eu ia nessa igreja e estava vendo. Ele não tinha visto o vídeo dele falando os nomes ainda não. Mas eu tinha visto um vídeo antes dele falando do Apocalipse, sabe? Aí teve uns dias que passou, ele falou assim, eu vou trazer os nomes, né? Só que antes dele trazer os nomes, eu tive um sonho. O pai já me preparando, sabe? Aí eu tive um sonho. E nesse sonho eu sonhei com, acho que é pentagrama. Eu sei que tinha um número. Aí só sei que ele falou assim no sonho, eu vou diminuir esse número para ficar deste tamanho. Aí eu falei assim, nossa, então vai diminuir o número? Aí eu cheguei lá no serviço onde eu trabalhava assim, nossa, eu sonhei com os números e sonhei com o tetragrama e eu não sei o que é isso. Na época eu pensava que podia ser uma balança, sabe? Aí minha colega falou assim, deve ser uma balança. Eu falei assim, não, mas eu sonhei com o número também. E nisso, o moço que trabalhava lá falou assim, Neuza, tem um colega meu que ele mexe com negócio de judaísmo, isso aí é dos judeus lá, eles falam em número e letras. Eu falei assim, como assim? Aqui ficou lá na minha cabeça, né? Aí eu falei assim, números e letras, eu sonhei com 10.565, irmãos, que esse número. Aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça e eu queria ir embora, né? Trabalhando, né? Sempre dia. Aí cheguei em casa, assim, de tarde. A única coisa, o pai, ele é perfeito. Assim que eu peguei o telefone, a única coisa que apareceu, direto eu vejo esse vídeo, o irmão meu postando ele. Aí apareceu o moço explicando os nomes e os números e as letras, tudo. Mas a hora que ele mostrou assim, aí eu falei assim, nossa, pai, é os nomes verdadeiros. E nisso, o irmão já tinha mostrou os nomes também, sabe? Eu falei assim, nossa, mas é o nome mesmo, ele está explicando direitinho, igualzinho o número que eu sonhei. Aí ele mostrando assim de trás para frente, assim, a gente lê daqui para cá, era daqui para lá, né? Aí a gente foi lendo, eu fiquei assim, extasiada, né, gente? A gente descobre o nome ou a gente quer passar para todo mundo. E nisso eu liguei para minha sobrinha e falei assim com ela: nossa, minha sobrinha, eu descobri os nomes verdadeiros. Aquela alegria, sabe? Ela falou assim: não, tia, a senhora está errada. Eu falei assim: não, é verdade. E nisso ela mandou uns vídeos de uns pastores e eles não sabiam o nome, não sabiam hebraico, não sabiam nada. Parece que me fez eu ficar mais confundida ainda, sabe, minha mente. Aí eu falei assim, não, mas esses vídeos que você mandou para mim não servem para nada, eles não falam nem hebraico. Aí eu fiquei com a minha mente assim tão perturbada, aí eu fui deitar, sabe? Aí eu fui, orei o pai e falei, conversando com o pai, né? Eu falei assim, nossa, pai, minha cabeça está tão perturbada. Nisso orei, dormi, acordei. Estava do mesmo jeito, minha mente toda perturbada. Aí de madrugada orei e falei assim, pai, se é mesmo o teu nome, confirma. Eu quero saber a verdade. E nisso eu tinha visto um homem já almoçando lá, ainda falei assim com o pai, né? Menina, acabei de dormir. E nisso eu tive um sonho, sabe? Uma experiência assim muito boa. E nesse sonho eu sonhei com a minha filha, a do mês, sabe? Que que ela chegou assim chorando. E eu falei assim para ela: por que você está chorando assim no sonho? Ela falou assim: mãe, eu tenho que pegar um resultado e eu estou com medo desse jeito, né? Aí eu falei assim:
Medo de quê? Não, é porque eu tô com medo. Assim, mesma hora que eu falei assim para ela, levanta aí que eu vou orar para você. Irmão, no sonho, ó, que ela levantou, eu só sei que eu estiquei minhas mãos, eu vi sair uma luz tão grande na minha mão, que tocou o corpo dela assim, todinho. Aí eu falei assim, você está curada no nome de Alcha. A hora que eu acabei de falar, eu acordei. Aí eu tive a visão, no mesmo tempo que eu acordei, que eu abri meus olhos assim, eu vi o rosto. Aí eu não consegui dormir mais, não. Falei assim, nossa, é o nome verdadeiro, é Yalcha. E isso eu queria que amanhecesse o dia depressa, né, para mim falar. Isso eu liguei de manhã para ela, contei, né, que os nomes eram verdadeiros mesmo, que eram aqueles mesmo que o nosso irmão estava falando, que eu tinha tido a confirmação, né, que eu tinha me dado. E nesse mesmo instante, a minha filha chegou, ela era 2020, é, 2020. Aí ela chegou e falou assim, mãe, vamos lá comprar os materiais? Era no início do ano, sabe? Eu falei assim, ah, vamos. No início que ela chegou e eu querendo falar para ela, né? Eu falei assim, nossa, Lohane, eu tive um sonho com você, eu sonhei que você estava chorando, que tinha que receber um exame. Ela pegou e falou assim, mãe, não era para a outra filha minha, não era para ela ter contato com a senhora, não. Eu falei assim, como assim? Aí eu já queria saber, né, que ela tinha, e ela queria saber o sonho. Eu falei assim, no sonho, o pai me contou, você já está curado. Ela falou assim, não, mãe, é porque eu estou com um nódulo na garganta e eu fiz um exame e eu estou com medo mesmo. E nisso ela pegou o resultado e não deu nada, irmã. Não deu nada. Aí eu falei, eu contei para ela, só porque a minha família é assim, falei dos nomes, só porque ninguém quer, sabe? Eles não aceitam. No início, acho que aceitava mais, porque estava mais preocupada assim, com o arrebatamento, sabe? Como não aconteceu, aí passou, né? Eles não buscam assim, não, mas em casa é só eu mesmo. E nisso, que teve esse sonho, assim, que eu mostrei, nisso foi vindo mais vídeos do irmão Romilson, que ainda estava lá nessa igreja, viu, irmã? Aí, a hora que eu empolguei assim, você acredita? Que eu fiz um áudio. Até hoje eu penso, por que eu não guardei esse áudio? Mas eu fui falando tanta coisa nesse áudio, assim, que eu fui joguei lá no grupo dos irmãos, sabe? Que eu tinha lá na onde a gente frequentava. Ah, para quê? Já saiu tudo me falando assim que eu estava louca da cabeça, que eu estava inventando coisas, que era a pandemia, que estava causando tudo aquilo, sabe? Que aquilo que estava acontecendo comigo assim era loucura e, e falou desse jeito, né? E assim, no início, parece que eu dei assim uma travada, sabe? Aí eu falava assim, nossa, eles me chamando de louca. E esse vídeo, ele ficou tão bem feito que nem parecia que era eu que estava falando esse vídeo. Mas foi um áudio assim muito bem feito que eu tinha feito na época. E eu mandei para muita gente. E nisso, quando a gente descobre assim, a gente fica tão, assim, os outros cobram a verdade que a gente parece que quer enfiar a goela abaixo deles, sabe? A gente quer que todo mundo seja salvo, mas não é assim. O pai é que escolhe, é do jeito dele, né? É a vontade dele, não é a nossa vontade. E eu fiquei assim, maravilhada, né? Com tudo que eu conheci dos nomes do nosso pai, do nosso irmão. E nisso, e aconteceu o arrebatamento, eu aquele entusiasmo, cheguei lá no serviço, falei que ia ter o arrebatamento, nossa. Aí, no caso, aí não teve o arrebatamento, o povo, aí que eles caem matando, né? Nossa, como assim? Você falou que ia ter o arrebatamento, cadê o arrebatamento? Não teve nada. Ficava me chamando de louca, né? Disse que eu tava louca. Eu falei assim, ai, eu tô louca mesmo. E nisso, fui, né? E hoje eu tô aqui, levando os nomes, graças a Yau. Fui crescendo mesmo. A gente foi crescendo, irmãos, né? A gente não pode ficar muito assim, pegado assim, o arrebatamento, não. Eu vejo que o arrebatamento é uma coisa que vai acontecer, na verdade. O pai já confirmou que vai, nosso irmão também, o pai já usou ele muito, confirmando que vai, e vai mesmo, porque o pai me dá até sonhos assim, mostrando o arrebatamento vai acontecer sim. Só porque
a gente não entendia lá no início, né? Porque tudo vem uma preparação, né? Se tivesse acontecido lá, como é que nós ia ser arrebatados se nós ainda estava lá no engano, né? A gente ainda estava naquele engano, a gente nem sabia que Jesus era o pouco. Depois daquilo lá, o tanto que a gente foi aprendendo e foi crescendo, a gente descobriu que Trindade era três, um irmão do Pai, foi usando ele tanto, que a gente foi crescendo, e hoje a gente está crescendo tanto, que cada dia mais a gente vai aprendendo a palavra, conhecendo os nomes, irmãos, nós foi um crescimento assim, e brincar, ainda a gente tem muita coisa ainda para aprender, mas eu acredito que o Pai vai usar ele bastante mesmo, nosso irmão, e nós vamos crescer cada dia mais, ele está nos limpando, né? E a gente está levando os nomes mesmo para os nossos irmãos. A minha família, assim, ela é difícil, né? Tem um irmão meu que até que estava aqui guria mesmo, eu falo assim dos nomes para ele, mas ele fala que eu sou louca, que eu deixei de viver, que eu larguei tudo, né? Eu falei assim, não é porque eu larguei tudo, é porque eu descobri que tudo é um engano, é uma mentira. Tudo é uma face do inimigo, né? Para tirar nós da presença do nosso Pai, para tentar nos desviar, né, da verdade. E tudo é engano, que tudo que a gente vive aqui é um engano. A gente, tudo que você olha assim é tudo mentira. Para que a gente quer tudo isso? A gente não precisa de nada disso. O mais importante, né? A gente ter o nosso pai, a gente não precisa estar pegado em casa, em nada. Eu sei que ele deu um lar para a gente morar, uma casa, mas a gente não precisa ficar grudada nisso, né? É uma coisa assim maravilhosa, né? Que o nosso pai ele fez. E eu não entendia muito assim no início, né? Porque que eu ia lá na igreja, tinha que passar mal. Depois eu fui entendendo, né? Porque lá não era o nosso lugar, né? Nós estava lá, mas o pai ele tava, a gente ia lá nas igrejas, mas o pai estava de olho em cada um de nós que ia lá. Ele fazia até milagre em nossas vidas, mostrava as coisas mesmo pra gente. E teve um dia quando eu estava lá naquela igreja lá em cima, não no alto, assim, do Limoeiro, onde eu morava, eu tinha descobrido os nomes primeiro, né? Aí eu fui lá e falei assim, nossa, e agora? E tinha um pastor lá que o povo, aqueles pastor que ia lá, que pregava assim, nossa, aquele pastor hoje está muito bem de revelação, né? A igreja lotada. Aí eu fui lá, eu vi que uma coisa, eu nem contei isso para ninguém, mas isso fica dentro de mim hoje que eu estou falando. Uma coisa assim que no início foi assustador para mim, sabe? Aí eu cheguei lá e fiquei olhando para aquele homem lá. Eu falei assim, vou observar se ele vai falar Deus, Deus. Acredita, irmãos, que ele falou Deus? E eu fui olhando para ele, eu observei uma coisa na mão dele, que tinha umas lunas mais grandona, que lá foi me dando assim, uma perturbação. Eu sei que tinha três unhas tão enormes, eu não contei isso para ninguém. E tinha umas três unhas tão grandes, eu falava assim, como que pode ser um pastor com uma unha daquele tamanho? Mas é uma unha tão grande que até hoje isso fica na minha mente, né? E nisso eu fiquei perturbado, o povo ia lá para ele pôr a mão na cabeça, eu falei assim, eu, de jeito nenhum, vou nesse homem. Menino, fiquei tão perturbada. E nisso, a hora assim que eu saí de lá, que eu pus o pé lá em casa, assim, na minha porta, oh, eu senti uma calma, assim, uma paz. Eu falei assim, pai do céu, aqui lá não é lugar de ninguém ir. Aí nisso eu falei assim, não, não vou mexer com isso mais não, sabe? E larguei de ir em igreja. Os tanques me entregavam, eu peguei os meus dinheiros, já que esse é dinheiro, eu vou colocar o dinheiro aqui nos envelopes, vou levar e vou entregar tudo para eles. Eles gostam de dinheiro, então fui dividir os envelopes todinho, que eram uns 3 envelopes que eles davam, né? Fora as campanhas que eles estavam pedindo. E arrumei e levei lá para entregar lá, sabe? E eu falei assim, agora eu trouxe isso aqui e não voltei mais, sabe? Entreguei tudo. E nisso, eu entreguei isso aí, passou uns dias e o pastor lá foi lá em casa, né? Para saber qual o motivo que eu não queria ir mais na igreja, né? Aí eu falei assim, e meu marido ele estava junto comigo esse dia que ele chegou lá, eram dois pastores. Aí ele chegou lá, disse que é pastor. Chegou lá e falou assim, ai, dona Vanilza, você largou de frequentar lá, não está indo lá mais? Eu peguei e falei assim, é porque eu descobri a verdade. Aí ele falou assim, como assim é verdade? Eu falei assim, eu descobri os nomes. Eu sei que o nosso Criador, o nome dele não é Deus, nem Senhor, o nome dele é Ial. E o nome do nosso Salvador, o nome dele é Ialcha.
e nem é Jesus. Aí ele falou assim, como assim? Eu falei assim, esses são os nomes verdadeiros, falei para ele, né? Aí ele falou para mim assim, não, mas você tem que falar os nomes que o povo gosta de ouvir. Aí eu falei assim, se for para mim falar os nomes que o povo gosta de ouvir, eu não vou mais, eu não frequento mais esses tempos, vocês mais não, porque para mim falar, eu tenho que falar toda a verdade, porque é a verdade que prevalece, né? E ela que nos ajuda a crescer, e eu não vou mais falar esses nomes pagãos. E nisso ele falou assim, né, e foi embora. Aí eles me viam na rua assim, parece que até o povo parece que começa a fugir da gente, né? Até hoje eu ainda percebo que tem uns que ainda fogem de mim, não dá assim mais atenção, mas eu vejo que é o nome, né? E esse nome é uma bandeira assim muito pesada que nós levamos, né? Mas eu agradeço aí ao por levar essa bandeira, carregar ela, e a gente leva mesmo, mesmo que xinga a gente tá lá firme lá, não podemos desistir, não, jamais. E o nosso pai, ele é maravilhoso, né? E nisso, depois eu saí, não voltei mais, não. Aí eu vi o irmão mostrando os vídeos, falando, sai dela, povo meu. Aí eu falei assim, nossa, mais depressa eu vou sair, né? E você não ser contaminado, né, com as idolatrias. E eu falei assim, nossa, eu tô saindo, agora que eu tô saindo, não tô indo mais, já nem ia. E nisso, quando eu saí assim, eu não conheci nenhum grupo, sabe? Eu descobri assim, eu falava assim, eu sempre orava o pai, eu falava assim, pai, eu já saí desses tempos, e agora, pai, como é que eu vou fazer? Eu não conheço ninguém, só vejo só eu aqui nessa cidade que leva o teu nome, tô falando o teu nome. E nisso eu descobri, o telefone apareceu lá, né? Fala, Filhos de Ial, nessa época era Filhos de Ial. Aí eu entrei lá, menino, eu disse, nossa, eu vou entrar, vamos ver. Nossa, a hora que eu vi aquele vídeo lá, que é tanto de irmão, nossa, mas é uma alegria tão grande, né? Eu falei assim, nossa, até que enfim, pai, apareciam uns irmãos que falam igualzinho eu, que falam a mesma língua, né? Porque a gente fala estranho para esse povo, né? Porque a gente fala, o jeito que a gente fala, para eles é estranho, né? Para nós é estranho ficar ouvindo o que eles falam, né? Eu falei assim, nossa, que beleza, é a mesma língua que eu falo. E nisso eu entrei nesse grupo, aí eu, de repente apareceu outro grupo, até era do irmão Júlio, quando eu entrei. Eu nem sei quem me colocou nesse grupo, só sei que tinha um irmão que ele me colocou nesse grupo. Aí, do irmão Júlio apareceu outros grupos, aí nessa época, assim, aconteceu algo, né, que foi separando, assim, os grupos. Aí chegou um tempo também, que eu estava lá nesse irmão Júlio, eu nem conhecia que Filadélfia, não. Eu ouvia falar, só porque eu não conseguia entrar, sabe? Aí foi até o irmão João Vitor. Aí eu falei assim, aí eu só tinha comunicação com o João Vitor, né? Porque aí lá acabou o grupo lá, que eles largou de seguir, né? Dizer que não precisava fazer parte do pão também, que não precisava. Eles foi saindo assim, na época assim, o pai até que ele me dava uns sonhos alertando o povo, sabe? Ele me dava um sonho de exortação para alertar eles, para que eles não deixassem, sabe, de fazer o partido do pão e nem de reunir como igreja. Só que eles não punham fé no que eu falava, sabe? Eles não acreditavam no que eu falava e eu sempre orientando eles. O pai me usou muito para usar eles para não cair nesse engano. Mas aí eles deu ouvido, né, a outros e largou. Aí largou o grupo, largou tudo. E eu fiquei assim, sem grupo. Aí só tinha o irmão João Vitor. Eu falei assim, irmão, como é que eu faço? Eu não quero ficar sem partir o pão. Aí ele falou assim, vou te colocar lá com o irmão Nelson. Aí me deu até um link do irmão Nelson. Aí depois tinha outro grupo lá, e eu falei, vou te colocar lá no grupo, que era os outros irmãos que tinha, né? E também acabou. Aí ficou sem. Aí um dia eu falei assim, eu queria entrar num grupo. Foi até um irmão Robson que me adicionou aqui nesse grupo, sabe? Eu falei assim, não, eu vou entrar nesse grupo. E hoje eu vejo que os irmãos que eu conheci tudo lá atrás, assim, estão tudo aqui. Até você, irmão, né? Você lembra, né, da gente lá? Tinha o irmão Robson. Nossa, a família está aqui. Eu sei que aqui que é a nossa família, né? Onde os irmãos reúnem, que está no mesmo
pensamento e faz os 4 pilares, eu sei que os 4 pilares é o fundamento da igreja, né? O nome é o fundamento, mas tem que praticar os 4 pilares, porque sem os 4 pilares a mesa cai, né? Ela quebra. Eu vi que nós temos que estar sempre reunidos mesmo aqui. É uma família, assim, que a alma deu, que é maravilhosa. É muito bom estar junto com os irmãos. Eu estou um pouco nervosa, irmãos, é a primeira vez que eu abro uma cama. É difícil aqui em casa abrir a cama. Mas eu agradeço aí, Al, por isso. Estou um pouco nervosa, vamos ver se eu vou lembrar. Irmã, a irmã falou que os seus familiares aceitaram, mas agora não tá, né? Quem? O seu esposo, seus filhos chegaram a aceitar os nomes, mas né, que tem a parábola, né, que fala da semente, né? Que vai lá, vai cair na semente, né? E vai caindo em vários solos, né? A irmã falou que, eu não entendi direito, os filhos e o esposo da irmã já aceitaram, mas hoje estão mais frios, no caso. É. Nesse caso aí, aceitou foi só o meu filho, assim, na época, né? O meu filho mais novo, que era o caçula, meu marido e uma filha minha. Os outros não quis, sabe? Eles até emergiu, os 3, emergiu. Aí eu ficava insistindo muito assim para eles fazerem o partido do pão. Aí um dia até que Yalcha me deu um sonho e falou assim, se eu continuasse, eles iam morrer, sabe? Espiritualmente, que eles não definiam o que era o corpo, né, de Yalcha. Aí eu peguei e falei assim, nossa, eu não quero que ninguém morra, né? Aí eu falei assim, nossa, então eu vou falar com eles que a partir de hoje eu não vou mais fazer o partido do pão com eles, porque eles não estavam levando a sério, sabe? Eles faziam assim por fazer, porque eu estava insistindo, sabe? Eu já não tinha, assim, o entendimento, assim, na época, mas aí a Alxa me deu esse sonho, me mostrando, eu falei assim, não, para fazer você tem que ter entendimento, né? O que é o corpo de Alxa, né? O que ele representa para a igreja, né? Então, sem discernir o corpo, você não pode fazer o partido, fazer só por fazer, tem que levar as coisas sérias, a coisa do pai é a sério mesmo, e não é brincadeira, não, tem que levar assim firme. E eu falei, e eles não fizeram mesmo, e até hoje. Eu falei assim, vocês voltar, vocês têm que se arrepender mesmo, de coração, pedir perdão, porque é o perdão, né? Tem que pedir. E voltar para os 4 pilares. Mas até hoje ninguém decidiu, não. Mas as coisas do mundo aqui eles acham que é mais fácil, né? Porque seguir Yaucha não é fácil, não, gente. Você tem que largar tudo, porque você tem que carregar um madeiro mesmo. Você tem que abandonar tudo, porque se for seguir o mundo e fazer as coisas, o pai não dá certo. Então, eu acho melhor seguir Yaucha e largar as coisas, porque isso aqui não tem valor nenhum nesse mundo. Tudo está perdido mesmo. Então, eles não aceitaram, não. Eles sabem os nomes, que vê todo dia na live, mas ninguém dá ouvido, é assim, né? A gente ora para eles também, ver se consegue, né, voltar os caminhos. Aleluia. Eu sempre ouço os áudios que a irmã manda, né? A irmã é abençoada, né, por Ial sempre dar revelações, visões e sonhos da irmã, né? E a irmã vem alertando aí nós também sobre o arrebatamento que vai ter, né? E a irmã sempre nos Ah, traz ele aí fala. as visões do arrebatamento, os sonhos, que é tremendo demais. Louvado seja Ial. Eu Ele fala, vou deixar aberto meus irmãos estar perguntando para a irmã, louvado seja Ial. Aleluia, louvado seja Yahweh. Shalom de Alto, irmão Breno, irmã Vaneusa. Então, irmã Vaneusa, então, irmã Vaneusa, eu acho que, não sei se a irmã lembra de mim também no grupo. eu lembro, irmã. Lembro. Então, a irmã naquela época não veio para esse grupo, porque naquela época ele não existia ainda. Ali estava só entre o grupo do irmão Júlio e eu tinha ainda tem aí um Telegram, né? E ali começamos essa live de intercessão no Zoom, né? Que era eu, a irmã, algumas irmãs estavam nesse grupo. E aí o irmão começou a live de oração e chamou, né, para participar desse Telegram. Entendeu? Por isso que a irmã, na época,
não conseguiu, não entrava, porque realmente não existia o grupo na época, né? Agora, irmão, hoje eles, assim, a família não aceita, mas ele te deixa assim tranquila para servir aí algo, ou tem aquela perseguição, como, né? A maioria dos nossos, né, nós somos assim, tem esse lado de perseguição. Não, assim, perseguir só de vez em quando, que meu marido dá umas loucas, né? Acho que é o inimigo mesmo que usa. Mas, assim, de perseguir, não. Eles falam assim, mãe, a senhora não fala nada daqui para eles, né? E, e nem nós vai falar de lá para a senhora. Então, eles preferiram ficar lá no catolicismo que eles ficam, né? E eu aqui, assim, foi o que eles falou, né? Vamos respeitar a senhora e a senhora respeita a gente. Mas mesmo assim, eu vou jogando, né? Umas palavras assim para não causar assim discórdia, né? Dentro de casa, mas eu vou jogando uma palavra assim, vou falando os nomes. Até minha outra filha, ela já está até perguntando assim, né? Ela falou assim: Nossa, mãe, eu estou vendo muito este nome assim nas camisetas, assim, que ela compra muito, assim, esse trem do Shopee, né? Esse trem, ela falou assim: Eu estou vendo muito nome, mãe, do criador que a senhora fala, nessas camisetas, nos vestidos, é que tá vendo muito os nomes. Eu falei assim, já é um sinal, né? Aleluia. Tem Que mais já... algum irmão? Vai continuar, irmã Mércia? Ah, Os irmã outros Geisa. irmãos teria outras perguntas, né? Como, né, dessa chegada aqui no Telegram foi bem recebida e né, está se sentindo bem no nosso meio, né? E nós abraçamos a nossa irmã como se tivesse conhecido já há muito tempo. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado Louvado seja. seja. Irmã, irmã, Posso fazer uma posso além de pergunta? Jesus. Eu, Só um minuto, irmão. O primeiro é a irmã Geisa, tá, irmão Ked? Aí depois o irmão Ked, aí eu abro para a irmã Maria, tá bom? ok. O que me chamou a atenção aí, você falando dos filhos, é porque aqui em casa, meu filho trouxe para mim, né, a revelação dos nomes. Aí ele falou pro pai, o pai não aceitou de primeiro também, falou que não queria ele mais, assim, que ele viesse mais em casa falar essas besteiras, asneiras. Mas acabou que ele se rendeu, né? Igual eu já contei no meu testemunho. Eu também me rendi, era da igreja há mais de 30 anos. Mas aí o meu filho, agora, eu vejo que ele, assim, você falou do partir do pão, né? Chamar isso para partir do pão, ficar pegando o pé deles. Eu, no início, eu comecei também assim, ele até vinha, fazia parte do pão, ele, a esposa dele, o meu filho mais novo. A minha filha ainda não era emergida e não esquentava muita cabeça, não. Só que agora, com o passar do tempo, eu vejo assim, eu tinha vontade de chamar isso para fazer o partir do pão, mas eu ficava com receio. Por quê? Porque eu vejo que eles não estão andando tão retinho mais. É porque são jovens, né, irmã? Os jovens são muito. O mundo lá fora é muito atrativo para eles. Entendeu? Aí você falou do que você insistia para eles fazer o partido. Eu também queria fazer isso. Só que até pedi perdão ao pai. O pai, será que eu estou desanimando? Será que eu estou negando o direito deles sentar à mesa aqui junto, fazer partido do pão junto? Mas, irmã, eles nem perguntam. Às vezes eu tô aqui embaixo fazendo meu pãozinho, ele chega do trabalho, tá vendo que eu tô fazendo pãozinho, vê o suco de uva, eu falei, aí hoje tem partido do pão. Aí ele fala, ah, é? Aí vai, sobe pra casa dele, ele mora aqui na minha casa, em cima da minha casa, não desce, não pergunta. Porque antes, no primeiro amor, ele chegava e falava, mãe, que dia que a gente vai fazer partido do pão? Domingo a gente vai fazer. Então, aquela preocupação, entendeu, irmãos? Ele tinha aquela preocupação, que dia que você vai fazer partido do pão? Vai fazer durante a semana, porque tinha muito no Atalaia de Iau, né? Durante a semana tinha e os domingos tinha, mas agora não é mais assim, mano. Aí você falou isso, eu pensei assim, eu achei que eu que estava errado de não ficar pegando o pé deles para eles fazer o partido do pão. O mais novo ainda faz comigo, porque ele está aqui dentro, ele está comigo, aí ele chega do trabalho, já está lá o pãozinho, o suco de uva separado para ele, eu apresento, consagro. Mas eu percebi que aí ele fala assim, poxa mãe, de novo? Eu falei, que de novo, meu filho? Quanto mais partido do pão tiver, né? Só que eles acham que é muita coisa. Não precisa ser todo dia, não precisa ser toda quarta, sábado que eu faço aqui com ele. Segunda-feira de manhã ele está em casa, que ele trabalha à noite, ele amanhece aqui. Mas de novo, falei, meu filho, não é de novo. Quanto mais tiver, mais purificado nós. Aí eu expliquei, aí agora a irmã falou uma coisa certa.
que às vezes eles ainda não entendem a altura assim, o compromisso que é, o entendimento do partir do pão, que quem come e bebe sem discernir, né, irmã, como você falou, eu sei que eles discernem bem, só que eles não estão tendo mais aquele compromisso mais. São jovens, o meu filho, ele é casado, mas ele ainda é jovem, tem 30 anos. Então, não há mais aquele compromisso dele. A minha filha, eu emergi ela e falei, agora você tem que fazer o partido do pão, minha filha. Aí eu passei para ela o YouTube, falei, ó, eu vou na casa, eu faço com você, quando você estiver em casa, a gente faz junto. Mas não pergunta, não se interessa, eles acham que não precisa de ser assim 2 vezes na semana. Ah, mãe, mas também não é muito, não. Então, não sei se é por eles serem jovens, né? Tem esse pensamento, né, irmão? Assim, eles não têm aquele compromisso firmado. Eu vejo isso nos meus filhos. Aí você falou isso agora, eu falei, realmente, não adianta a gente insistir por uma coisa que eles não estão discernindo bem, que pode a gente estar levando eles a pecar e a errar, né, irmã? Assim, foi o sonho, né, que ela já me deu. Eu falei assim, nossa, então, vou falar com eles, É, não vão isso fazer é mais não. gratidão, irmã. Não vou falar muito, não. Ainda bem que ele alerta a gente, né, vê que a gente é a inocência da gente, né, que a gente quer que eles todos sejam salvos, né. Aí a gente vai, assim, a gente, em vez de nem ter um entendimento também, né, aí o pai já vai dando um entendimento e mostrando que não é assim, né, as coisas do nosso pai é sério e tem que levar a sério mesmo. São sagrados, né, não podemos ir de qualquer forma, não, tem que ter respeito mesmo. É, isso. É compromisso, né, irmão? É verdade. Aleluia. Unir o corpo, né? Louvado seja o irmão Kennedy. Pode falar, meu irmão. Shalom Josh, irmã Vanusa, igreja. Eu ia fazer uma pergunta. Eu vejo que alguns irmãos passam por uma experiência de quando começam a conhecer IAL e vem aquele período assim, claro, né, de paz, de tranquilidade, mas de repente parece que o inimigo vem e começa a colocar um monte de impedimentos, um monte de dificuldades, de perseguições, tentando assim. Eu particularmente senti muito isso, de um dia para o outro, tudo no aspecto familiar, no aspecto do trabalho, tudo começou a parecer que estava desandando. E aí eu só fui discernir que era perseguição do inimigo depois. A irmã sentiu isso também ao longo da jornada? Louvado seja ela. Sim, mas eu senti, foi muito, né? Realmente, sim, no trabalho, porque eu levava os nomes, os folhetos, o povo ria, fazia chacota. Aí eu vi os colegas falando assim, nossa, ela é louca. E tinha uns que ainda fazia piada, sabe, da gente. Mas mesmo assim eu não importava, não. Eu falava assim, se o meu pai escolheu, eu vou levar o nome. Pode rir, pode zombar, pode até xingar, né? Mas aí eu levava. Sempre a gente tem aquelas pessoas, né? Uns recebem de bom grado, né? Porque é educado, agora os outros xingam. Teve um dia que eu fui levar para uma mulher, levando os nomes, sabe? A mulher gritava numa altura assim na rua, assim, era num lugar que tinha muita gente, né? Era uma feira. Aí ainda bem que o pai me deu assim o controle, eu fiquei assim calma e saí bem, sabe? Porque ainda bem que ele dá o controle pra gente não xingar, né? Porque ele está lá no engano, como é que a gente vai brigar com ele? A gente tem que levar a verdade, né? Tem que ter a calma também e ter a sabedoria, né? Para lidar até com isso também. Eu pensei assim, não, vou fazer igual Alto, vou ficar tranquilo, fui falando e saí assim de boa, fui levei para os outros, não levei aquele pro coração não, sabe? Mas assim, num instante assim, a gente até assusta, que a gente não tá preparada, né? Eu nem estava preparada, foi a primeira vez assim que eu vi uma pessoa agredindo, assim, foi verbal mesmo, gritando mesmo, é alto. Todo mundo assim na rua ouvi, sabe? Tinha muita gente, as pessoas olhando. Eu saí de boa assim, fui entregando o povo pertinho dela assim, o povo tudo assim esbabacado, mas isso você tem que fazer igual em áudio, aí tranquilo. O inimigo, ele usa, né, as pessoas para vir atacar a gente, assim.
Já aconteceu dele usar muito, assim, animais também. Até os animais já veio, assim, para me atacar, assim, na rua, sabe? Gente, eram umas 3 vezes que eu vejo, assim, cachorro vindo, sabe? Parece que ele usa os animais para vir com fúria para cima de mim, sabe? Para me morder quando eu estou entregando os folhetos, assim. Aí, na hora, assim, eu fico tão firme, assim, que eu sinto, assim, que o inimigo sai, eu repreendo, assim, no pensamento, sabe? Ele só chega lá perto e vaza. Teve um dia que eu estava indo, assim, pro trabalho, aí tinha um pitbull solto, sabe? Aí o moço falou assim, ó, tem um pitbull solto aí. Aí eu falei assim, nossa, pai. Aí eu falei assim, ó, Zezé, me proteja. E nisso, a hora que eu subi um tiquinho, esse dia que o pitbull veio, ele ia lá na minha perna, eu via a boca dele batendo na minha perna, e vinha muitas vezes, sabe? E ele não conseguia abrir a boca. E esse dia, assim, eu fiquei assim, tá impressionado, que eu não tive medo e fiquei quietinha, eu vi que a boca dele vinha na minha perna e não conseguia abrir. Aí eu falei assim, nossa, tanto que o poder do Pai é poderoso, né? Nada atinge a gente, tendo fé e confiança. Veio foi muitas vezes. E nisso ele atacou outro moço, machucou ele. Em mim, eu vi a boca assim, encostando, sabe, na minha perna, mas não me atingiu. Graças a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Ô, Gratidão. irmão, deixa eu falar, queimar um pouquinho. Irmã Eu Sueli, só um minutinho que a irmã Maria tá na frente, aí já abro para a irmã, tá bom? Irmã Maria Matos. Irmã Maria Matos, tá aí, irmã? Oi, voltei aqui, que eu saí ali para beber uma água. Tá, a irmã vai fazer a pergunta para a irmã? Eu saí, na hora que a irmã estava dando testemunho, eu tive que dar uma saída, porque eu faço uma oração com meu esposo às 8 horas, todas as noites, e eu fiquei um bom tempo lá fazendo a oração com ele. Aí eu não sei exatamente tudo, mas eu queria saber com ela se foi tão difícil assim quando ela começou a, a, a pregar com os nomes verdadeiros para a sua família, porque para mim foi muito difícil mesmo. Ah, no início, assim, quando eu fui começar a pegar os nomes mesmo, é difícil, até hoje é difícil, né? Você levar os nomes, porque eles não aceitam, porque esses nomes parecem estar tão cicatrizados na mente deles que eles não querem largar por nada, né? Aí eu levei para todo mundo, eu fui, falei para a família, falei para os irmãos. Só que tem um irmão meu que vem aqui, se eu estiver vendo o vídeo do irmão Romilson, ele não aceita, né? Aí ele sai, ele não dá crédito no que o irmão fala. E ele fala assim, nossa, esse aí de novo, com arrebatamento, ele sempre fala, né? Eu falei assim, não, mas você tem que prestar atenção no que ele está falando, não é no arrebatamento. Lá tem palavras que você vai aprender muito. Mesmo assim, ele tapa os ouvidos, ele não quer, parece que ignora, sabe, aquilo. Eu vejo que ele não quer mesmo. Eu preguei muito assim, pelos meus irmãos mesmo, muitos deles. Tem um que é contra, até que ele estava aqui, guria mesmo, ele fala que eu tô louca, esse fala que eu tô louca. Assim, preguei para meus vizinhos também, levei os nomes, falei, expliquei, não veio ninguém aqui fazer uma pergunta. Eu falei assim, nossa, pai, levei os nomes para todo mundo, ninguém veio me perguntar. Levei para meus colegas também, levei para as irmãs lá também que frequentavam a igreja. Aí eu falei do nome, ela falou assim, não, o pastor falou assim, gente, ele está dando mais valor naquele homem, nos homens que está lá no culto, lá pregando, do que no nome que a gente está levando. A gente leva os nomes, eles não acreditam. Se aqueles de lá for falar, brincar, eles até acreditam, né? Mas eles não vão revelar mesmo, porque eles não querem perder a renda mesmo, eles vão continuar lá no engano do mesmo jeito. Porque eles não aceitam, sabe? É difícil até hoje, assim, que a gente sai para levar os nomes, a gente leva, às vezes a gente topa, assim, os evangélicos, fala com eles. Eu vou ser sincero, os evangélicos eu acho mais fácil a gente pregar os nomes para eles do que os católicos. Os católicos, nossa, eles quase batem na gente. A gente chega lá para falar, nossa, a gente quase apanha. Eu tenho muita pessoa católica, tem uma prima minha também que é muito católica. Eu levei os vídeos, mostrei para ela, mandei ela entrar no e-mail lá. Ela entrou, mas saiu falando mil coisas. Eu falei assim, eu acho que tudo é o tempo do nosso pai, né?
E aí é que vai revelar mesmo, porque não adianta a gente esforçar, a gente leva, né, a semente. É o pai que faz crescer, mas se não for chamado, você pode ir lá falar 1000 vezes, mas não vai entrar mesmo. Porque só vai receber aqueles mesmo que foi chamado, viu, irmãos? Eu percebo isso. Só os que foi chamado mesmo. Mesmo que não foi chamado, até mesmo nossos parentes, a gente ora por eles, né? Porque a gente não quer que eles venham aparecer aqui na tribulação, tudo. Mas tudo é o tempo do nosso Pai. Eu vejo que o que a gente está fazendo não é inútil, não, viu? A gente pode levar os currículos, eles podem até jogar fora, mas tudo vai ser lembrado naquele dia. O Pai vai fazer vir tudo a memória deste povo, sabe? Eu creio sim. E até os nossos parentes que hoje nos renegam, brincar, eles vão ser muito forte aqui na tribulação, viu? Eu penso assim, que eles vão dar a sua vida, eles falaram assim, nossa, estava lá o tempo todo explicando, ensinando, e nós não demos ouvido, agora nós vamos ir com unhas e dentes, né? Eu imagino assim, né? É verdade, né? Irmã Sueli, pode falar, minha irmã. Louvado seja essa pergunta. Sim, irmã. Irmã Vaneusa, é ruim quando a gente tem um parente da gente, né, que estava na fé, seguindo com a gente, aí esfriou o caminho afora, né? Aí é mais triste ainda, principalmente que é o filho, né, que trouxe a palavra, que ensinou a gente a verdade, né, através dos nomes sagrados. E aí tá esfriado, não tem aquele ânimo mais, não tem aquele prazer de falar, de ensinar, nem igual ele fazia. Isso é muito triste, né, irmã? E aí a irmã falando também sobre os animais, os cachorros. Eu também sou muito enfrentada por cachorro, irmã. Esse dia eu vinha vindo ali da casa do meu filho, uma cachorrona imensa de grande. Ele atravessou na minha rua, assim, mas veio para cima de mim, assim, nas minhas pernas. Eu só gritei: arreda de mim, diabo maldito, está repreendido. A cachorra parou e voltou correndo para trás. Nossa, mas uma imensa mesmo, assim, é pitbull com aquela Rottweiler que eles falam. E já várias vezes cachorro, assim, de me enfrentar, assim, de olhar para mim, assim, ficar com os dentes ruinando mesmo, assim, os dentes travados, assim. Eu falei, isso é obra das trevas. Eu falei, é você que está por trás, né? É você que está por trás. Eu falava, pode cair fora, meu filho, não tem medo, não. Então, e sabendo que os cachorros gostam da gente, né? Mas tem muitos que vêm com enfrentamento. Então, é muito difícil mesmo, irmã. E aí, quando a gente fala para a família, a maioria da família tem, assim, colegas, conhecidos, tudo que eu falei, uns, eu não recebi ainda xingo nem nada, não. Mas eu vejo, assim, irmã, os rejeitos, sabe? O que me chamava para casa, né? Vem aqui, Sueli, vem aqui. Ou senão eu passava na rua, oi, fulana, como é que você tá? Agora as pessoas estão virando a face, fingindo que não me vê mais, fingindo que não me conhece. Mas eu não ligo também não, irmã. Sabe por quê? Porque o que nós temos é tudo de bom. O que nós temos para fazer é isso aí mesmo. Não temos que ter medo, não temos que ficar com sentimento, não, né? Porque nós temos que acreditar que Yahweh é o nosso Pai, nosso Salvador. E aí, se eles querem pegar, eles vão pegar. Se eles não quiserem pegar por amor, eles vão pegar pela dor, né? Que é na última etapa aí do sofrimento aí que vai ter. Então, aí é muito difícil mesmo, irmã, mas foi muito bom falar aí com o seu testemunho maravilhoso, tá bom? Aleluia. Mas o Pai ele é maravilhoso mesmo. Na hora que até os animais, a gente sabe que o inimigo usa eles também, né? Porque assim que eles vêm para vir nos atingir, a gente sente um poder assim, eu sinto assim, né? Um poder tão grande assim em volta, assim, que a gente cria coragem, a gente enfrenta, sabe? É uma coisa assim, é espiritual mesmo. O Pai, ele protege a gente. Ele nos guarda mesmo. A gente sai assim, mas ele está lá protegendo de olho na nossa caminhada. Não podemos desistir, né, irmão? Vamos seguir em frente. Vamos levar os nomes e levar a verdade, né? Enquanto nós ainda temos chance, né? Enquanto há tempo e hora, né? Não podemos perder tempo. Aleluia, louvado seja. Tem mais algum irmão? Vou abrir para mais uma pergunta. Hoje a gente vai terminar no horário. Fala em diante, irmã Vaneusa. Irmã Vaneusa, faz fiel para todos os irmãos. Então, irmã Vaneusa, diante são muitas vezes, né, que a gente vê a irmã tendo um contato, tendo uma
como é que vamos dizer assim, uma comunhão, né? Mas não é comunhão, tendo um relacionamento com o pai, né? E a gente vê que esse relacionamento que a irmã tem, a irmã Vaneuza aí, é maior sempre, né? Por sonhos. E a minha pergunta é, a irmã, ela se vê tendo esse relacionamento também em oração, os contatos que tu recebe com o pai, ele fala contigo em visões, ele fala contigo assim, nas orações, quando tu está caminhando, quando tu está conversando com ele, ou tu recebe somente em sonhos? Tu consegue identificar se tu tens o teu relacionamento com ele é maior em sonhos ou também nessas outras áreas, caminhando em oração, enfim, em outras partes? Qual a área que é mais forte o teu relacionamento com o pai? Aí eu tenho, assim, muito mais, assim, em sonhos, assim, em oração, e tem visões também. Eu tenho visões, assim, no início até que eu não entendia, assim, essas visões, né? Eu tenho um sonho, assim, que ele me mostra, assim, coisa, assim, que vai acontecer, assim, então eu até fico assustada, sabe? Mas aí eu oro, falo com ele se é dele mesmo, aí ele vai me mostra mesmo, sabe? Se é dele. Aí, assim, visões, assim, eu tenho, assim, muita visão, assim. Às vezes eu até sonho, eu acordo assim, ou eu vejo tudo assim na minha frente, assim, igual eu tô conversando com vocês, irmão. No início até assustava, pensava, será que eu tô ficando louca? Depois eu vi, né? Aí um dia até conversei com o nosso irmão Robson, ele falou assim, não, irmã, é porque a senhora tem visão, por isso só vê as coisas. Aí no início eu não entendia não, né? Mas ele fala assim, sonho, ele mostra também visão. Quando ele quer mostrar, ele mostra mesmo. Ele até exorta mesmo. Tem vezes que ele dava sonho assim para exortar, né? Aí eu vi que eu tinha que falar, parece que eu sentia dentro de mim que eu tinha que falar, sabe? Aí eu dava o sonho assim, exortava, mostrava para as pessoas. Aleluia, louvado seja o. Era isso. Louvado seja o. Gratidão, meu irmão. Que eu abençoe. Irmão Robson, tá aberto, meu irmão. Shalom de Alcho, meus amados. Tremendo testemunho, Nova News. Achei tremendo aí da forma que Al te chamou, né? Te mostrando aí o tetagrama, os números, né? Para o nosso DNA. E pela cura também, né? Pelo milagre da cura aí de sua filha aí, que o pai te deu aí em visão, comprovando os nomes e ao mesmo tempo curando, né? Usando a irmã para curar sua filha aí. E foi tremendo demais, meu irmão. Louvado seja o nome de Deus pela tua vida, pela tua fé, pelo teu amor, teu carinho aí com os irmãos. Tive o privilégio de conhecer a irmã pessoalmente, né? Foi tremendo demais. A última vez seu esposo fez até um pão de queijo para mim, né? Então, assim, louvado seja a minha irmã. É isso aí, vamos perseverar, né? Continuar aí, firme. Em nome de Alcho Machia. E gratidão, meu irmão, gratidão. Vou agradecer pela tua vida, pela vida de cada um dos irmãos aqui presentes. E louvado seja o nome de Alcho. Aleluia. Gratidão, irmão, porque foi a primeira vez que eu fiz assim o partir do pão, né, com os irmãos juntos, que a gente só fazia. Eu sempre tive esse sonho, assim, nossa, pai, eu queria um sonho assim dos nossos irmãos virem aqui e eu fazer o partir do pão. E o pai concedeu isso também, irmão. Eu agradeço. O irmão ter vindo aqui junto com as irmãs e nós ter feito o partir do pão. Estou esperando, irmão. Tem mais irmão Antônio, nossa irmã lá de Sé, eu vim aqui, viu? Estou aguardando. Aleluia. Aleluia, louvado seja, meus irmãos. Não está estendendo muito, mas quero agradecer a irmã Vanilza, né, por estar testemunhando e ao Yauch. E pedir para a irmã, se a irmã quiser fazer uma breve oração para a gente estar encerrando, minha irmã, fica à vontade. A gente já vai estar encerrando. Aleluia. Ó Yau, soberano eterno Yau, nosso Pai, nosso Criador. Eu agradeço, Pai, por essa oportunidade de estar aqui, Pai, dando teus testemunhos, mostrando, Pai, tanto que Tu é grande e maravilhoso nas nossas vidas, por ter nos revelado o Teu nome sagrado, Pai, por ter nos tirado lá daquele engano e hoje estamos aqui, Pai, dando testemunho e te mostrando o Teu poder sobre a vida de cada um de nós, sobre a minha vida, por ter me restaurado. Eu agradeço, Yau, por essa oportunidade. Que assim seja. E ter mostrado meu rosto pessoalmente. Aleluia.